Para quem acha que a Terra é achatada em forma de pizza, aqui vai 6 provas simples de que a Terra é redonda. Em tempos de redes sociais, a teoria que a Terra seria plana voltou com tudo. Já faz algum tempo que muitos internautas discutem sobre isso, mas o debate ficou ainda mais intenso graças a um rapper chamado B.O.B. Ele anunciou que estava arrecadando fundos para lançar um satélite que prove que a Terra, na verdade, é plana, na forma de um disco achatado. Mas lançar um satélite para provar isso é uma grande bobagem. Sabe por quê? Porque existem muitas formas de provar que a Terra é redonda. E muitas delas não precisam nem de um satélite. Em alguns casos dá para tirar a prova sem sair de casa ou do seu bairro. Primeira prova: os eclipses. Você conhece o filósofo grego Aristóteles? Além da sua importância na área da filosofia, ele também foi um dos grandes nomes do início da astronomia. Há mais de 2.300 anos, Aristóteles descobriu que a Terra era redonda, graças às suas observações dos eclipses lunares. O motivo é simples: a sombra da Terra na Lua tem o formato de curva, e esse formato sempre aparece em um eclipse lunar. Apesar do fato da Terra estar em rotação, é fácil perceber que pela sombra a Terra é redonda, ou mais precisamente, a Terra é uma esfera. Por conta disso, os eclipses lunares também mostram que os demais planetas, luas e as estrelas são objetos arredondados que orbitam uns nos outros. Quem acredita que a Terra é plana diz que a Terra e os planetas são um grupo de objetos voando à superfície. Mas se fosse assim, seria muito difícil de explicar o eclipse solar total que passou pelos Estados Unidos no dia 21 de agosto de 2017, ou qualquer outro eclipse mais intenso. Para reforçar, Aristóteles também diz que as constelações de estrelas são visíveis a partir de diferentes latitudes. Os exemplos principais são as estrelas de Grande Carro da constelação Ursa e Cruzeiro do Sul. O Grande Carro é o conjunto de 7 estrelas que só podem ser vistas por completo a partir da latitude 41 norte para cima, abaixo de 25 graus do sul. Não é possível observá-la nem parcialmente. O Cruzeiro do Sul acontece o contrário. É mais vista no hemisfério sul. No hemisfério norte, só dá para vê-la em um conjunto de ilhas chamada Florida Keys, nos Estados Unidos. Se a Terra fosse plana, daria para ver todas as constelações sem problema algum. Segunda prova: voos de grande altitude. Se você nunca viu um eclipse, tem uma segunda opção, que é estar em um voo de grande altitude. Quem tiver a chance de estar em um voo com boas condições de clima e que o avião esteja em grande altitude, consegue ver a curvatura da Terra a olho nu. De acordo com um artigo científico publicado em 2008, a curvatura do planeta fica visível a olho nu de forma sutil, a partir de uma altitude de 35 mil pés, um pouco mais de 10,5 quilômetros. Isso se o observador estiver 60 graus de campo de visão, o que pode ser um pouco difícil de enxergar pela janela de um avião. A curvatura se torna mais aparente a partir de 50 mil pés de altura, pouco mais de 15 quilômetros. Quem teve a oportunidade de voar em um Concorde, antigo jato supersônico, pôde vivenciar essa experiência, já que a aeronave conseguia alcançar uma altura de 60 mil pés, 18,2 quilômetros. Terceira prova: portos e costas litorâneas. Nem todo mundo tem dinheiro para viajar de avião, certo? Então vamos seguir a terceira forma de provar que a Terra é redonda, indo a um porto ou uma costa litorânea. Quando o navio ou embarcação começa a ir embora em direção ao horizonte, ele não vai ficando pequeno até desaparecer. Ou seja, na verdade, o casco, como você vê nessa imagem, parece afundar no horizonte, primeiro e depois o mastro. Quando o navio volta do mar, a sequência é oposta. Primeiro aparece o mastro e depois o casco. Esse tipo de observação é tão clara que em 1981, onde foi divulgado o primeiro texto da teoria que a Terra é plana, existia um capítulo apenas para criticar essa explicação. A publicação dizia que essa sequência se trata apenas de uma ilusão causada pela perspectiva que nós temos. Só que essa explicação não faz sentido algum, já que não existe nada disso relacionado à perspectiva. Dizer que as coisas não vão ficar pequenas conforme a distância cresce não se aplica a isso. O ISNA garante que a perspectiva seja responsável que a parte de baixo do navio desapareça antes do topo. Quem quiser fazer o teste pode levar um binóculo até um porto ou uma costa litorânea. Mesmo com essa melhoria na visão, você verá o navio afundando aos poucos por conta da curvatura da Terra. Quarta prova: a visão em cima de árvores e prédios.
Não tem porto ou costa litorânea perto da sua casa? Bem, as suas desculpas estão acabando. Se você subir em uma árvore ou uma montanha, você consegue ver cada vez mais longe, se estiver em uma altura considerável. Caso se a Terra fosse plana, você poderia observar a mesma distância dependendo da elevação. Seus olhos conseguem detectar um objeto brilhante como a galáxia de Andrômeda, que está a 2,6 milhões de anos-luz da Terra, não é mesmo? Então, se o nosso planeta fosse um disco achatado, uma pessoa que estivesse na cidade de Miami conseguiria ver as luzes de Nova York, que está a menos de 2.000 quilômetros de distância. Mas não é possível. E o motivo é claro. A curvatura da Terra limita nossa visão, que está no planeta a uma distância de apenas 5 quilômetros, a menos que você suba em uma árvore, prédio ou montanha para observar o horizonte. Quinta prova: as sombras. Você pode até dizer que não tem árvores ou prédios perto para poder comprovar o que foi dito na quarta prova, mas a quinta prova é infalível, pois tem relação com as sombras. A primeira pessoa a estimar a circunferência da Terra foi o matemático grego Erastótenes, que nasceu há quase 2.300 anos atrás. Ele conseguiu fazer uma estimativa depois que comparou as sombras em um dia de verão na cidade de Assuã, no Egito, com aquelas registradas em Alexandria, que fica bem ao norte. Ao meio-dia, quando o sol estava diretamente sobre a cidade de Assuã, não havia sombras. Em Alexandria, uma sombra que ficou um graveto gerou uma sombra no mesmo horário. Erastótenes percebeu que se ele soubesse o ângulo da sombra e a distância entre as duas cidades, ele poderia calcular a circunferência do globo. Se a Terra fosse plana, não existiria nenhuma mudança entre o comprimento de qualquer sombra, ou seja, a exposição do Sol seria sempre a mesma em relação ao solo. Apenas em um planeta em formato de globo explicaria por que a sombra é diferente em cidades que estão em apenas centenas de quilômetros de distância. Sexta prova: a Bíblia. A Bíblia diz que a Terra é redonda antes mesmo de Colombo admitir isso em 1492. Está escrito: Ele, Deus, é o que está assentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É Ele quem estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. Isaías 40, 22. Também está escrito: segundo o rumo que Ele, Deus, dá, se espalham para outra direção, para fazerem tudo o que lhes ordena sobre a redondeza da terra. Jó 37:12. A Bíblia diz que a terra, além de ser redonda, também paira sobre o nada. Veja: Ele, Deus, estende o norte sobre o vazio e faz pairar a terra sobre o nada. Jó 26:7. Estudo realizado pela página Jesus Cristo no Facebook, Instagram, Tumblr, Twitter e YouTube. Jesus Cristo, nome sobre todo o nome.